Olá, que alegria estar com você novamente para mais um estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Olha que interessante, estamos avançando no trimestre, que é o terceiro trimestre de 2024, já estamos iniciando a lição número 6. Eu sou o pastor Hélio Carnassala e você está aqui nos canais da Sá Feliz, que transmite esta lição para as comunidades de língua portuguesa espalhadas aí pelo mundo afora. Você se lembra como terminamos a lição da semana passada? Lembra-se que Jesus curou aquele homem possesso de muitos espíritos, ele insistiu com Jesus para que seguisse com Jesus, mas Jesus disse, não, vai, testemunha para os teus familiares. Aquelas pessoas daquele lugar rejeitaram Jesus, pediram que ele fosse embora, passam-se os tempos, Jesus volta para aquele lugar. E aí a porção de Marcos 6, 53 até o verso 56, nos dá conta que quando Jesus retorna para Genezaré, a recepção foi outra. O efeito positivo daquele testemunho impactou a vida de muitas pessoas e Jesus realizou naquele lugar muitas curas e certamente levou a mensagem da salvação para muitas pessoas. Assim terminamos. A lição dessa semana vai ocupar o capítulo 7, parte do capítulo 8. E antes de nós entrarmos na lição, que tal pensarmos que é tão importante acompanhar as lições aqui, é ótimo, mas lembre-se, estude também a lição. Bíblia na mão, lição na mão, talvez no dia a dia você não consiga, mas em algum momento faça isso. Vamos agora então orar, pedir a bênção de Deus? Curve sua fronte e feche seus olhos. Senhor Deus, Pai nosso, ao abrirmos a Tua palavra no Evangelho de Marcos para a recapitulação da lição número 6, o estudo dessa porção do Evangelho, que o Senhor nos capacite, dando-nos sabedoria, entendimento, clareza para a compreensão das lições que vamos estudar e disposição no coração para viver segundo a Tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, título da lição para esta semana, de dentro para fora. O verso principal aqui, chamado verso para memorizar, está em 7,15 de Marcos. Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Esse é um texto central que nós vamos considerar, creio eu, na lição, deixa-me ver aqui, na lição da segunda-feira. A lição dessa semana, ela começa com um embate de Jesus com os fariseus e os escribas a respeito da tradição da purificação. E este tema, ele ocupa boa parte do capítulo 7 e nos prenderá a atenção nas lições de domingo e segunda-feira. Depois avançaremos para a cura que Jesus faz da filha de uma mulher sírio-fenícia, chamada também de mulher cananeia, de origem grega. Vamos ver o significado da forma como Jesus trata aquela mulher. Em seguida, a lição volta para mais uma outra cura, a cura de um surdo e gago. Tem aí lições interessantes para nós e termina aí na quinta-feira com um novo embate de Jesus a respeito do fermento dos fariseus e de Herodes. Vamos considerar esses temas e espero que com a bênção de Deus nós consigamos extrair o melhor que cada dia pode nos oferecer. Aqui então nós encerramos o sábado à tarde e vamos iniciar a lição de domingo. Então, no domingo nós temos uma porção longa aqui do capítulo 7, na verdade do versículo 1 até o 23, que vamos estudar entre domingo e segunda. E é muito interessante nós compreendermos o que estava acontecendo. Marcos inicia esse capítulo dizendo que reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. É muito possível, é bem provável que fosse uma pequena delegação comissionada pelo Senado para acompanhar os passos de Jesus, para perceber e anotar alguma fragilidade, alguma falha que ele cometesse, para terem ocasião de incriminá-lo, condená-lo e tirá-lo de cena. E eles observaram que, aqui diz o verso 2, que os discípulos não respeitavam uma tradição.
e comiam com as mãos impuras. É muito importante nós entendermos que este capítulo, ele não está tratando de higiene, de princípios higiênicos, mas ele está tratando de uma tradição de purificação imposta ao longo do tempo pelos líderes espirituais da nação. Então, é muito importante que fique claro, não é que eles eram porcos, relaxados, que não lavavam as mãos para comer, não se trata aqui de questão higiênica, mas se trata de colocar em prática ou não um ritual de purificação que, naqueles dias, os fariseus davam muita importância e observavam. Esse ritual, ele havia sido dado para os sacerdotes, isso está em Êxodo 30, 17 a 21, você depois pode observar lá, se os sacerdotes eles não observassem esse rito, eles seriam penalizados de forma bastante dura e não poderiam ministrar. Então havia uma pia na entrada da tenda da congregação, entre o altar e a tenda, e eles deveriam se purificar, cumprir ali um ritual de purificação. Este ritual que havia sido dado por Deus e por Moisés para os sacerdotes, para a classe sacerdotal, foi agora imposto pelos líderes da nação a todos. O comentário bíblico adventista nos orienta, nos fala que eles colocavam um pouco de água na mão, assim na palma da mão, em forma de concha, deixavam ela escorrer um pouquinho pelo punho, depois voltavam para a mão, pingavam na outra parte, e assim eles faziam. Então, eles davam tanto valor a isso, que julgavam as pessoas e a sua espiritualidade, se elas cumpriam ou não esse ritual, que não fazia parte dos preceitos bíblicos, mas era simplesmente uma tradição. E note que Marcos faz questão de dar uma explicação no verso 3, lembrando que ele está escrevendo para gentios, que possivelmente não tinham a compreensão do que Marcos estaria falando, qual era o assunto do debate de Jesus com esses fariseus, e Marcos então explica que os fariseus e os judeus observam essa tradição dos anciãos e não comem sem cumprir esse ritual. E o verso 5 também nos dá conta de que os fariseus não acusaram diretamente a Jesus, eles acusaram os discípulos, mas certamente eles estavam também atirando em Jesus, eles estavam com os dedos apontados para Jesus, porque possivelmente Jesus também não estava cumprindo esse ritual, essa tradição que eles impuseram. E a resposta de Jesus é muito interessante, e ela foi dada em duas partes. Nós vamos considerar inicialmente essas duas partes, depois o restante do texto na lição da segunda-feira. Então Jesus, ele traz aqui Isaías 29, 13, dizendo, aplicando a mensagem de Isaías, eles bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas. Veja, Jesus, ele vai firme ali contra esses fariseus, ele diz, vocês me honram com os lábios, diz aqui o verso 6, mas o seu coração está longe de mim. O que acontecia? As tradições receberam da parte dos líderes uma ênfase tão grande que eles deixaram de lado o espírito, o verdadeiro sentido da comunhão e da adoração a Deus. Esse formalismo havia tomado lugar e eles faziam isso, exerciam a prevalência desse formalismo, desse ritualismo, de tal maneira que ele estava no lugar daquilo que Deus havia pedido e que foi lembrado em lições anteriores lá por Miqueias, que era praticar a misericórdia, andar humildemente diante de Deus e praticar a justiça. Isso para eles havia ficado de lado. Então Jesus primeiro responde dessa maneira e coloca diante deles que eles estavam na mesma condição daquela mencionada por Isaías nos seus dias. A segunda parte, Jesus dá um exemplo de como isso era verdade. E ele cita aqui um caso, ele faz um contraste entre o quinto mandamento, Êxodo 20, 12 e Deuteronômio 5, 16, de honrar o pai e mãe. Inclusive, Jesus menciona aqui no verso 10, Êxodo 21, 17, que quem desrespeitasse, quem amaldiçoasse o pai ou mãe, era digno de morte. E Jesus disse, olha, vocês encontram uma maneira de burlar o mandamento usando a corbã. Corbã é um termo grego que significa oferta. Então, um filho poderia dedicar parte dos seus recursos, ou os seus recursos,
como uma oferta para o templo e não entregá-la ao templo. E se o pai ou a mãe necessitassem de auxílio, dizer, olha, pai, mãe, eu gostaria muito de ajudá-los, mas o que eu tenho aqui é corban, é um dinheiro que já está comprometido com o templo, já está comprometido como oferta. E Jesus diz, está vendo como vocês agem? Vocês desrespeitam o mandamento, o decálogo, a escritura sagrada, e usam em lugar disso uma tradição. E agora vocês vêm exigir que eu e os meus discípulos cumpramos a tradição em lugar de observar a palavra de Deus? Veja como Jesus contrastou essa questão diante dos seus discípulos, diante das pessoas e diretamente para aqueles escribas e fariseus. Irmãos, amigos, isso nos dá aqui uma oportunidade de pensarmos muito seriamente acerca da essência da nossa comunhão com Deus, da nossa religiosidade. Vamos cuidar para que a nossa vida religiosa ela não se prenda apenas a atos formais. O formalismo, os cultos, eles têm o seu espaço, têm o seu lugar, cumprem um papel, mas Deus espera que a verdadeira religião ela proceda do coração, que o Espírito Santo trabalhe em nosso interior, em nossa mente, em nosso coração e nos permita alcançar aquele ideal que Jesus disse para a mulher samaritana, adorá-lo em espírito e em verdade. A pergunta que eu faço para nós refletirmos e terminarmos aqui a lição do domingo é, será que nós estamos trocando a verdadeira espiritualidade que se manifesta na comunhão íntima pessoal com Deus pelo ritualismo, pelo formalismo? Vamos pensar nisso. Aqui vamos pôr um ponto final na lição de domingo. Vamos avançar para a segunda-feira, onde a lição, o autor nos apresenta uma pergunta bem interessante. Mãos puras ou coração puro? E ele começa dizendo, fazendo na pergunta que aqui é a número 2, o que Jesus quis dizer com o enigma de Marcos 7,15. Vamos ler aqui o verso 15 do capítulo 7, onde encontramos o seguinte. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Ora, esse é um texto que precisa ser bem compreendido, da mesma forma como esclarecemos na lição de domingo, que Jesus não estava falando de princípios higiênicos, mas estava falando de tradição versus revelação. E aqui acerca do que Jesus está falando. Será que Jesus está dizendo que não importa o que você come, você pode comer qualquer coisa que você quiser, que Levíticos 11, a classificação de animais limpos e impuros, isso já não vale mais nada, Jesus aboliu isso? Será que é esse o significado? Há algumas pessoas que interpretam dessa maneira. Nós, adventistas, ao estudarmos o contexto completo, o que está inserido nesse texto, não podemos afirmar isso e não podemos concordar que nesse texto Jesus aboliu qualquer separação de animais impuros e limpos. Não é esse o significado do texto. Então, primeira coisa é, se não é isso, o que é que Jesus está dizendo? Bom, é muito, muito interessante que se Jesus, nesta sessão anterior que nós vimos, ele está rejeitando a tradição e fortalecendo a revelação da palavra de Deus, ele não poderia, no momento seguinte, abolir um preceito bíblico. Não seria coerente da parte dele. Se ele defende o princípio da revelação, aquilo que está na palavra, na escritura, no momento seguinte ele elimina esse princípio, não seria coerente. Então, Jesus, primeiramente, não está abolindo esse conceito de Levíticos 11 de forma alguma. Bom, se ele não está abolindo esse conceito, o que ele quer dizer? Muito bem, então vamos aqui tornar claro o que Jesus nos ensina neste aspecto é que Jesus está novamente contrastando o valor da palavra de Deus, o valor da verdadeira religião contra versus as tradições dos anciãos. Para esses líderes, esses anciãos, fariseus, escribas, o cumprir as tradições tornava a pessoa pura, com um ato externo. Jesus está dizendo, não é aquilo, não é o exterior, não é o exterior. E ele vai mais, não é o que entra
não é o que entra no ser humano, não é o que o indivíduo, não é do que o indivíduo se alimenta, mas é claro, ele está respeitando na cultura hebraica. Jesus está apresentando esse assunto dentro do contexto daquilo que é permitido comer, daquilo que já havia sido estabelecido. O que contamina o ser humano é aquilo que procede do coração. E ele vai citar aqui, nos versos 21 até o 23, uma série de maus desígnios, né? Prostituição, furtos, homicídios. E o autor faz uma referência muito interessante, que praticamente todos esses elementos que ele apresenta no 21, 22, dizem respeito à segunda parte da lei. Era justamente dos 10 mandamentos, aquilo que se referia ao relacionamento do indivíduo com o seu próximo. E é isto o que torna alguém contaminado, são os maus desígnios, é um coração maldoso, são as intenções impuras do coração, não é cumprir um ritual de lavar as mãos que torna a pessoa pura, se dentro do coração ele está cheio de maus desígnios, cheio de más intenções, um coração endurecido que não se deixa amolecer, não se deixa purificar, não se deixa transformar pelo Espírito de Deus. Interessante que a corrupção moral de quebrar os mandamentos, ela era muito mais grave do que a quebra de uma tradição, mas eles não se preocupavam tanto com a quebra dos mandamentos quanto o cumprimento das tradições. E é interessante nós lembrarmos, Provérbios 23, 7, assim como a pessoa imagina na sua mente, na sua alma, assim ele é. Irmãos, nós vivemos hoje uma luta, um tremendo desafio que é cultivar pensamentos puros, ter um coração limpo, santificado diante de Deus, e isso é fruto do Espírito, é ação de Deus na nossa vida. Hoje nós estamos sendo contrastados, flechados por tantas oportunidades de impureza moral, impureza espiritual, e as impurezas morais e espirituais têm desgraçado muitos lares, a pornografia, o acesso facilitado aos recursos eletrônicos tem arrastado milhares de pessoas para uma vida imoral, para uma vida impura, que se reflete no casamento, reflete no relacionamento com os filhos, reflete na vida da pessoa. Então aproveitemos esse embate de Jesus com os fariseus para considerarmos quão pura está sendo a nossa vida. Não era o cumprimento de um ritual que purificava, um ritual externo que purificava a pessoa, mas sim a atuação do Espírito Santo que transforma o coração, que limpa, que purifica. E para isso, queridos amigos e irmãos, nós precisamos ir a Jesus cada dia, estar em comunhão com Ele, nos alimentarmos da Sua palavra. Lembra-se do Salmo 119? Como o jovem vai observar o caminho de pureza, observando segundo a sua palavra. É disso que nós precisamos, da palavra de Deus na nossa vida, para vivermos uma vida verdadeiramente de purificação, de santificação. Aqui então fechamos o estudo da segunda-feira e vamos avançar para uma história muito curiosa, conhecida de todos nós, na parte da terça-feira. Muito bem, ela está aqui na porção que vai dos versos 24 a 30, e é aquele encontro. Jesus vai para os lados de Tiro e Sidom, e ele vai para um determinado lugar. Aqui o texto diz que ele vai para uma casa para ficar um pouco sozinho, isolado, mas essa mulher, de alguma maneira, toma conhecimento da presença de Jesus e vai até ele. E ela então, o autor menciona lá na introdução, e eu deixei para mencionar agora, que essa talvez seja a única pessoa em que os evangelhos registram que venceu, entre aspas aqui, né? Venceu um debate oral com Jesus, um debate, uma discussão. Ela venceu, Jesus se rendeu a ela quando Jesus dá aquela resposta que nós já vamos considerar. Então, ela pede a Jesus que cure a sua filhinha que estava possuída por um espírito maligno. E Jesus, então, Marcos identifica, e acho isso aqui muito interessante, antes de falar da resposta de Jesus, verso 26, interessante notar que Marcos faz questão de dizer que ela era uma mulher grega. Lembre-se que Marcos está escrevendo para gentios,
para cristãos de origem gentia. Então ele faz questão de mostrar como Jesus também atuou com essa gente, que o evangelho não era só privilégio dos egressos do judaísmo, era também para os gentios. E ele faz questão de dizer que ela era de origem sírio-fenícia, era de origem grega. Mateus a chama de mulher cananeia, e ela rogava que expelisse esse demônio. E Jesus então responde o que está aqui no verso 27. Deixa primeiro, olha essa expressão, primeiro, que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então vamos entender aqui. Há dois elementos aqui nessa resposta de Jesus, do verso 27, que dão a deixa, que facilitam a reação da mulher. E muitas vezes nós não entendemos porque achamos até que Jesus foi um pouco ríspido, rude, mas não é esse o caso. Nós estamos tratando de uma cultura oriental de quase 2000 anos atrás, com uma mentalidade ocidental, então precisamos entender que costumes prevaleciam naquele tempo e como eles se dirigiam uns aos outros. E aqui então, Jesus diz que primeiro se alimentam os filhos. Olha, se primeiro se alimentam os filhos, essa palavra primeiro sugere que deve haver um segundo, talvez um terceiro, que também se alimente. Isso estimula a mulher a seguir falando com Jesus. Uma outra coisa, quando Jesus menciona essa expressão cachorrinhos, o autor está dizendo que isso não aponta para filhotes comuns, mas Jesus estava se referindo não aos filhotes da rua, mas aos filhotes de dentro de casa, o que hoje popularmente se chama dos pets, os cachorrinhos que são tratados com tanto amor e carinho, que ficam dentro de casa e muitas vezes estão ali ao pé da mesa e participam da vida da família. Então, esses dois elementos, ou seja, Jesus usa a expressão primeiro e depois a expressão que ele usa, os cachorrinhos aqui, foi claramente entendida por ela que Jesus ele não estava dizendo que ela era estranha, ela era da casa também, mas primeiro era para os filhos. Bom, se primeiro para os filhos, depois vem outros. Há um segundo espaço, um segundo momento. E aqui ela, movida pelo amor por sua filha, pela ansiedade de vê-la curada, ela então prossegue, né? E dizendo, aí ela usa uma expressão, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. O que ela está querendo dizer? Que ela entendia que Jesus era tão amoroso, tão misericordioso, tão compassivo, tanto poder. Só uma migalha do poder dele, só uma partezinha, não ia fazer falta para os filhos aquilo que ele dedicaria para a sua filhinha. E então, por causa, Jesus disse aqui, né, por causa desta palavra, o demônio então já saiu da filha e ela voltando para casa achou a menina sobre a cama, já em paz e tranquilidade. Que coisa interessante. Esta resposta da mulher revelou a sua fé, revelou a sua confiança em Jesus. E sabem, queridos irmãos, muitas vezes nós estamos lidando hoje em tempos modernos com muitos dramas relacionados aos nossos filhos. Uma nova geração com marcas e identificações muito próprias, com um cenário que muitas vezes foge à nossa compreensão, foge à nossa capacidade de lidar com as questões que envolvem as novas gerações, mas uma coisa é certa, não podemos desistir dos nossos filhos, nós precisamos rogar por eles, nós precisamos interceder por eles, precisamos ir à presença de Jesus por eles. Vimos isso na lição de Jairo, repete-se aqui. Então essa lição carregada de ensinamentos, a fé não é exclusiva de um determinado grupo étnico, de um determinado espaço geográfico. A fé, ela é uma bênção que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, de qualquer origem, pode exercer. E interceder pelos filhos é uma obrigação nossa, porque se nós não intercedermos, não buscarmos os nossos filhos, não orarmos por eles, não lutarmos por eles, quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer isso? Então fica aqui o nosso apelo. E uma palavra final, que Deus nos livre, amigos, irmãos, de qualquer
tipo de preconceito étnico, porque fulano ou beltrano, porque essa pessoa é daquela região, que Deus nos livre disso. O Evangelho está cheio de exemplos, este é mais um, de que ele deve ser pregado a todas as pessoas, sem distinção, sem preconceito, sem qualquer natureza exclusivista e sim inclusivista. Aqui fechamos então a lição da terça-feira e vamos então agora para a quarta-feira, onde temos mais um episódio de cura do surdo gago. Este é um dos poucos episódios já mencionados em outras oportunidades aqui no nosso espaço, exclusivamente relatado por Marcos. Esse é mais um episódio exclusivo. Só Marcos relata este milagre da cura do surdo gago. O autor não foi assim incisivo, mas o comentário bíblico adventista nos afirma que quando Jesus retornou dessa região da Ciro-Fenícia, ele então aqui usando o verso 31, ele foi por Sidom, a região do Mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, muito provavelmente, o comentário bíblico vai nessa direção. Ele afirma que este cavalheiro, esse surdo gago, ele também era um gentio. E o comentário avança mais ainda. Ele acredita que a segunda multiplicação dos pães, que vai estar no capítulo 8, nos versos 1 a 10, que o autor não comenta aqui na lição, ele passa adiante, ele não inclui no estudo, mas ela está nessa porção. O comentário bíblico adventista também acredita que tenha sido em terras fora dos domínios de Israel. Mas vamos então nos concentrar sobre este milagre. Esse milagre é um milagre feito por Cristo de uma forma diferente. É a única cura que Jesus realizou, verso 34 diz isso, erguendo os olhos ao céu. Há registro de que Jesus tenha erguido os olhos aos céus na primeira multiplicação dos pães e na ressurreição de Lázaro e na oração intercessória por seus discípulos. São 3 vezes em que está registrado que Jesus, erguendo os olhos ao céu, orou. E nesta cura, é a única em que está registrado que ele, erguendo os olhos aos céus, ele cura. Interessante que ele introduz o dedo nos ouvidos e ele faz algo mais. Ele aqui diz o texto, que ele tocou a língua com a saliva e tocou naquele homem também. Então veja, Jesus toca o homem nos ouvidos, toca na sua língua, para dar a ele a clara demonstração daquilo que ele iria fazer. O fato de Jesus tocar na língua daquele homem com a sua própria saliva, pode ser, o comentário bíblico deixa essa abertura, não dá para afirmar. Havia uma pretensa tradição ali de que é possível que este homem cresce nisso, né? Que a saliva tivesse poderes curativos. Então Jesus está tratando com um gentio, com alguém com crendices que Jesus talvez não explicitou aqui, nem o Evangelho, mas é possível que ele tenha andado um pouco na direção, o comentário bíblico adventista que nos afirma nessa direção. E Jesus, o fato é que Jesus compreende a situação difícil daquele homem, assim como Jesus compreende a situação difícil de toda e qualquer pessoa que vive nesse mundo, que existe nesse mundo. E quantas pessoas passam por aflições. Da mesma forma como Jesus viu a aflição daquele homem, compreendeu a sua dor, a sua luta, Jesus nos compreende, ele vê. O desejado diz que não há um suspiro que se desprende sem que isso não toque o coração do Pai. Nem sempre a resposta de Deus para o sofrimento vem no padrão da cura. Deus se vale de diferentes recursos, ele chega a dizer em Ciência do Bom Viver de que ele tem 1000 maneiras de nos abençoar, das quais nós nada sabemos, e nem sempre nós somos abençoados exatamente da forma como nós queremos ou gostaríamos que fôssemos, mas Deus, que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas, ele nos atende segundo a sua sabedoria. Então Jesus restaurou a audição daquele homem, o capacitou a falar, e é interessante que aqui há um detalhe mais, que Jesus ele dá um suspiro, diz também aqui o verso 34.
E tanto aqui o autor da lição, como o próprio comentário bíblico, vão na direção de que esse suspiro dado por Cristo poderia significar o sofrimento de Jesus, representando aqui o sofrimento do Pai, para a dor da humanidade, o suspiro. Como já mencionamos, qualquer sofrimento, qualquer suspiro que se desprende, qualquer gemido chega ao coração do Pai. E aqui Jesus suspira, manifestando a sua dor, a sua sensibilidade, a sua compaixão com o sofrimento da humanidade. E a lição termina dizendo que esta breve história ilustra também o que Deus pode fazer por aqueles que se voltam para Ele. Aqueles que se voltam para Ele. Eu não sei o que você está buscando de Deus, mas que esta lição nos estimule a buscarmos a Deus. E nunca nos esqueçamos. A oração do Getsemane é um modelo de oração para nós, que significa algo muito importante, que se faça a vontade de Deus e não a nossa. Muitas vezes nós achamos que aquilo que pedimos, aquilo que desejamos, aquilo que buscamos é o melhor para nós, mas que se cumpra em nós a vontade de Deus. Aqui um detalhe mais, essa expressão efatá, que é uma expressão aramaica que Marcos registra, né? Que quer dizer abre-te, é uma forma em que Jesus pontua o milagre. E talvez, queridos irmãos, o que nós mais necessitamos hoje é que sejam abertos os nossos sentidos para perceber os tempos em que estamos vivendo, para perceber os dias em que estamos vivendo, para percebermos as diferenças entre o santo e o profano, o falso e o verdadeiro, o bem e o mal, o bom e o ruim, porque hoje essa linha divisória entre esses elementos está tão tênue e nós estamos vendo uma mistura do falso com o verdadeiro, do santo com o profano, e isso vem invadindo a nossa vida, invadindo a igreja. Então, por que não pedimos a Deus para que se abram os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos, a nossa percepção, para nos posicionarmos ao lado daquilo que é bom, daquilo que é santo, daquilo que é verdadeiro e puro. Que Deus nos abençoe para isso. Aqui, então, pomos um ponto final na lição da quarta-feira e vamos avançar para a lição da quinta-feira. E aqui, mais uma vez, eu menciono, então, o capítulo 8, ele começa com a segunda multiplicação dos pães, que o autor não comenta, e ela segue mais ou menos um padrão da outra, apenas o número de pães é diferente, né? 7 pãezinhos aqui, 7 cestos, alguns peixinhos, e o autor passa batido, a gente então vai também avançar. Fica só o registro do comentário bíblico adventista de que o comentário entende que esta segunda multiplicação também tenha sido realizada em território gentil. E finalmente chegamos então à parte final do nosso estudo, que vai do verso 11 até o verso 21, quando os fariseus se colocam diante dele e pedem um sinal. E a pergunta que vem aqui, por que Jesus não deu nenhum sinal para eles? Mateus chega a dizer, no texto correspondente, que nenhum sinal seria dado àquela geração, a não ser o sinal do profeta Jonas. Marcos não apresenta esse detalhe, não é? Irmãos, Jesus já havia feito tantos milagres na presença daquela gente. E eles ainda pediam um sinal. E muitas vezes Jesus lia o coração deles. Jesus dizia o que é que eles estavam pensando, e esse talvez seja o maior sinal que Jesus deu para eles, assim como foi o maior sinal que Jesus deu para os seus irmãos lá em Nazaré, que também queriam que ele fizesse em Nazaré os milagres de Cafarnaum. E Jesus leu o coração deles, que já era um milagre, e eles rejeitaram. Então, quando alguém está disposto a receber a manifestação da revelação da palavra de Deus, ele não precisa de sinal. E aqueles que pedem o sinal, mesmo quando se lhes dá um sinal, eles encontrarão um meio de não aceitar, de endurecer o coração, que foi o caso desse grupo. Eles continuaram endurecendo o coração, continuaram rejeitando, não era o sinal que faria com que eles mudassem de opinião. Eles estavam determinados a rejeitar a Jesus por ciúme, por inveja.
Eles abrigaram no coração os sentimentos, e lembramos aí outra vez a discussão deles com Jesus, que resultou na explicação do pecado contra o Espírito Santo. Eles endureceram o coração, cauterizaram a consciência e foram até cumprir o seu satânico propósito de tirar a vida de Jesus. Então, quando eles se dispersaram, Jesus então alerta os seus discípulos, que é a parte aqui que vai do verso 14 até o 21, falando acerca do fermento, para que eles se guardassem do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Aqui o comentário bíblico faz uma explicação também, entendendo que, muito possivelmente, essa expressão, o fermento de Herodes, fosse uma referência aos saduceus, porque os saduceus defendiam Herodes e eram defensores dele, da sua política, e é possível que fosse esse o sentido. Mas o fato é que os discípulos não entenderam o que Jesus estava dizendo, eles não compreenderam. E Jesus, então, percebendo que eles não estavam entendendo, ele faz 8 perguntas, que estão registradas aqui desde o verso 17 até o verso 21. 8 perguntas. Eles acharam que Jesus estava se referindo, quando ele faz essa advertência sobre o fermento dos fariseus e de Herodes, que Jesus estava se referindo ao pão físico, que eles não haviam feito a provisão. Mas não era esse o sentido. As palavras que Jesus está dizendo vão lembrar a explicação que ele deu da razão pela qual ele falava em parábolas, no capítulo 4, versos 10 a 12. Que as pessoas que rejeitassem os seus ensinamentos, endurecessem o seu coração, cada vez mais se tornariam endurecidas. Então essa explicação de Jesus, ele está se referindo a essa postura de endurecimento do coração com respeito à palavra de Deus, às verdades, e a valorização das tradições em lugar das Escrituras Sagradas, lugar da palavra de Deus. É isso que Jesus estava tentando transmitir para os discípulos. Essas perguntas, diz aqui a lição lá no último parágrafo, tinham o objetivo de ilustrar que eles já deveriam ter entendido, eles já deveriam, a essa altura, os discípulos, ter sensibilidade espiritual suficiente para aceitar que Jesus não poderia estar falando de pão material, porque 2 vezes Jesus já havia multiplicado os pães, então não era acerca disso que Jesus estava falando. Irmãos, eu fico pensando muitas vezes que nós que caminhamos com Jesus aí por tantos anos, mais de 50 anos na fé, às vezes caímos na tentação de tomar as coisas espirituais sem o verdadeiro Espírito, sem entendê-las de forma espiritual. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê uma mente espiritual, para que não coloquemos raciocínio materializado naquilo que é espiritual. Paulo adverte muito a respeito disso na sua carta aos Coríntios. Então, a lição faz aqui uma pergunta para terminar a quinta-feira, eu quero utilizá-la. Como manter o coração e a mente abertos à realidade do amor de Deus? Como manter esse coração e essa mente abertos? Pense nas evidências da atuação de Deus na nossa vida. Às vezes, porém, porque nos parece mais fácil duvidar. Então, queridos irmãos, oremos para que Deus mantenha as avenidas da nossa alma liberadas do raciocínio material, do raciocínio pecaminoso, para que possamos receber a manifestação do amor de Deus, as demonstrações do seu cuidado para conosco e de uma forma bastante efetiva a revelação da palavra de Deus. Aqui, então, fechamos a lição da quinta-feira e vamos para a sexta-feira, que tem como título o estudo adicional. E aqui o autor selecionou um trecho de Desejar Todas as Nações e separou 5 perguntas para reflexão. Eu quero então destacar algumas frases desses textos destacados aqui, desses 2 parágrafos. Ela diz o seguinte: quantas vezes nosso trabalho para Cristo e nossa comunhão uns com os outros são manchados pelo desejo oculto de exaltar o próprio eu. Comentário que ela faz a respeito desta passagem das tradições versus o valor da palavra de Deus. Quantas vezes nós colocamos a exaltação do eu em lugar da palavra de Deus? Ela continua dizendo, é o amor ao próprio eu,
o desejo de um caminho mais fácil do que aquele que nos foi designado por Deus, que leva a substituirmos os preceitos divinos por teorias e tradições humanas. Que precisão de Ellen White. No outro parágrafo ela diz o seguinte: somente o poder de Deus pode expulsar da nossa vida o egoísmo e a hipocrisia. E eu fiquei pensando nisso. Será que temos agido com egoísmo e hipocrisia diante de Deus, na igreja, com os nossos irmãos? Quando a fé que aceitamos destrói o egoísmo, o fingimento, quando esta fé nos leva a buscar a glória de Deus e não a nossa própria glória, podemos então saber que ela é verdadeira. Que coisa tremenda! E aqui eu vou colocar a pergunta número 5 e deixar como parte final. Como evitar o desejo natural que temos, como seres caídos, de nos exaltarmos? Lembremos, irmãos, que o pecado de Moisés foi trazer para si uma glória que pertencia somente a Deus. E essa é uma tentação que enfrentamos no ambiente espiritual da igreja também. Que Deus nos livre desse mal. Queridos irmãos, nosso tempo passou tão rápido. Que Deus nos abençoe. Quero terminar com uma palavra de oração. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por esse momento de estudo tão precioso. Que o Senhor abençoe essa comunidade maravilhosa de gente espalhada pelo mundo que acompanha a lição semanalmente aqui na Sá Feliz. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos segundo a tua vontade, segundo os princípios da tua palavra. Nós oramos, nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, o teu Filho que vive e reina para sempre. Amém. Forte abraço. Até a semana que vem.